Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Equilíbrio nas contas de Nova Guarita garante parecer prévio favorável à aprovação. Tem a pauta de julgamento da próxima sessão plenária. TCE consegue recertificação de ISOs. Servidores participam de oficina de ementas jurisprudenciais. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Prefeitura de Nova Guarita apresentou equilíbrio fiscal e orçamentário no fechamento das contas de 2016. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação do balanço do município. Confira. Na análise do relator, o conselheiro interino Moisés Maciel, nos autos do processo das contas da Prefeitura de Nova Guarita, ficou demonstrado o equilíbrio fiscal e orçamentário do município, como também o cumprimento dos investimentos constitucionais e legais relativos aos repasses para o Poder Legislativo, bem como gastos com pessoal, que manteve no limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na avaliação estadual da gestão fiscal, no que diz respeito ao grau de qualidade dos 141 municípios de Mato Grosso, foi constatado que Nova Guarita, nas 3 últimas avaliações, obteve o conceito B, de boa gestão. O relator ressaltou ainda a necessidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento das políticas públicas referentes a alguns dos indicadores avaliados na saúde, que se encontram abaixo das médias nacional e estadual e em relação ao próprio desempenho em anos anteriores. Dessa forma, senhor presidente, cabe recomendar ao Poder Executivo que busque elaborar planejamento estratégico com definição de metas estratégias, iniciativas, projetos e ações que visem a aperfeiçoar e melhorar os resultados dos indicadores avaliados, especialmente aqueles com as piores médias, de modo a possibilitar a implementação de medidas continuadas de redução das distorções apresentadas. O voto foi aprovado por unanimidade do Pleno. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Guarita, exercício 2016, gestão do senhor Francisco Endler, com determinações legais e recomendações conforme consta do voto integral. O Pleno ainda determinou que a atual gestão do município observe e cumpra o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de se evitar a realização de despesas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira para custeá-las nas respectivas fontes, atentando para aquelas em que os recursos são vinculados. Veja agora os principais processos que integram a pauta de julgamento do Tribunal Pleno desta terça-feira. Entre os quase 25 processos que estão na pauta, estão 7 contas de governo, referentes ao exercício de 2016, envolvendo as prefeituras de Colíder, de Novo Ubiratã, de Poxoréu, de Vera, de Novo Horizonte do Norte, de Tabaporã e Itaiangá. Os conselheiros interinos ainda vão apreciar uma denúncia de supostas irregularidades em uma portaria de 2012 da Secretaria de Fazenda do Estado, que dispõe sobre a fixação de prazo para o recolhimento de ICMS, nas hipóteses que especifica ou dá outras providências. Uma auditoria de conformidade sobre execução e fiscalização de contratos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente no período de 2013 a 2016 também deve ser apreciada, assim como normatizações, homologação de julgamento singular, pedidos de rescisão, monitoramento, representação interna, tomada de contas especial e consultas. Os detalhes de todos os processos podem ser conferidos no portal do TCE, no menu Sessão Plenária, localizado no lado esquerdo do site. Depois é preciso selecionar o item Pauta de Julgamento Presencial. Então é só acessar o processo que for de seu interesse. A sessão será transmitida ao vivo pelo portal do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a partir das 8h30 da manhã.
O Tribunal de Contas de Mato Grosso conquistou a recertificação do Sistema de Gestão de Energia através da ISO 50001 e a manutenção com upgrade do Sistema de Gestão de Qualidade com a ISO 9001. A decisão foi anunciada depois da auditoria externa realizada na semana passada. Veja os detalhes. Após 5 dias, a auditoria realizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, foi concluída e apresentada aos responsáveis pelos setores. A auditoria é para migrar a versão 2008 do certificado ISO 9001 para a versão 2015, além da recertificação do ISO 50001. O auditor da ABNT, José Eduardo Rodrigues, apresentou os apontamentos e pontos positivos. E o que a gente destaca, na verdade, é a sinergia, a interatividade das pessoas, né? O conhecimento dessa equipe aqui do TCE, do pessoal que participou e dos processos que está no escopo, né? Da 9001 e da 50001. Então, primeiro a sinergia e a interatividade desse pessoal, depois o conhecimento técnico, conhecimento na norma, né? Entre os apontamentos, no Sistema de Gestão Integrada foram destacadas 11 observações e 7 oportunidades de melhoras. No geral, foram 18 pontos positivos e 11 que merecem maior atenção. O destaque ficou por conta de não ter não conformidades. É um ponto muito positivo. Inclusive, hoje a gente passou, né, para eles, nós estamos indicando aí para certificação, né, recertificação da ISO 50001 2011 e para manutenção da ISO 9001 2015, por conta desses pontos positivos. Obviamente, apareceram algumas oportunidades de melhorias, algumas situações de observações que, se não foram olhadas com rigor, com critério, podem virar uma não conformidade na linha do tempo. Porém, foi muito positivo o trabalho que nós vimos agora, foi positivo no sentido assim, de não deixarem de seguir nenhum requisito dessas duas normas. A atualização da versão do ISO 9001 e a recertificação do ISO 50001 irá agregar melhorias ao TCE. Por exemplo, aqui a gestão de risco, que é um assunto que o tribunal já vem estudado ali junto à CEPLAN, né? Nós já vemos tratando isso aí junto aos processos, sejam certificados ou não, né? Que sejam feitas análises de risco em relação aos processos. Então, nós tivemos um avanço muito grande em relação a isso. A própria auditoria detectou que houve a transição da norma e ela foi bem tranquila. Então, com relação à gestão de qualidade, né, nós ficamos muito bem. A gestão de energia, a preocupação que era a recertificação, né, já havia 3 anos que nós temos a certificação, então e havia a necessidade de fazer a recertificação e também foi muito positiva. A partir de agora, o auditor envia os dados para a ABNT, que produzirá um relatório que será enviado para a Corte de Contas. O relatório ele vai enviar ainda para a ABNT, nós vamos receber esse relatório, para que nós possamos também, né, pegar esses pontos, essas observações, essas oportunidades de melhoria e começar a tratar essas questões aí para avançar mais aqui com relação à ISO, né? Buscando aperfeiçoar os conhecimentos na produção de emendas jurisprudenciais, o TCE realizou uma oficina para servidores. Acompanhe. 36 servidores dos gabinetes de conselheiros, consultoria jurídica, corregedoria e Ministério Público de Contas participaram da oficina de redação com foco em elaboração de ementa jurisprudencial. A ementa é um resumo técnico de uma decisão feita por um conselheiro e a equipe técnica. Nessa síntese é apresentada a tese do conselheiro relator. A função da ementa jurisprudencial é justamente isso. Dar transparência às teses do tribunal, dos conselheiros, né, que são julgados em plenário, resumindo isso num texto mais simplificado, facilitando o trabalho de pesquisa do próprio tribunal e do usuário externo também, né? Segundo o palestrante, a ementa ajuda não somente a entender a tese do conselheiro, mas auxilia também em pesquisas de decisões do tribunal. É um histórico, é um catálogo, né, resumido das decisões do tribunal. E não só o pessoal de gabinete, mas todo o pessoal da área técnica do controle externo poderão, a posteriori, pesquisar essas teses que foram identificadas e convertidas em emendas anteriormente. Para a servidora da Corregedoria, Rosa Ribeiro, a ementa melhora o entendimento, tanto de quem produz quanto de quem lê o voto. Com isso, outros tribunais de contas podem consultar e ter uma orientação sobre o processo.
A elaboração da ementa, embora você pense assim, o voto é uma coisa prolixa, onde você explica tudo. Na ementa, você tem que fazer uma síntese e o leitor, ao ler a síntese, ele já tem que compreender o que tem no voto. Isso é utilizado não só aqui dentro do nosso Tribunal de Contas, como também outros tribunais de contas, ao elaborarem seus votos, eles buscam essa orientação. Estarmos capacitando é algo fundamental nesse trabalho. Temos aí uma troca permanente de pessoal, considerável, né? E treinando esse pessoal, a gente não deixa esse trabalho deixar de fluir, acontecer. E as ementas têm essa finalidade de transparência e as equipes têm que estar atentas a isso para fazerem esses cursos, né? Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.